acabou de chegar. Eu já tinha tentado entrar e estava fechada a sala. Ai, Ruth. Tá bom. Nós, Tava nós contando. estamos Boa nas noite, Luciana. apresentações. Estava ouvindo. Vai, continua, por favor. Obrigada. E aí, o seu livro caiu nas minhas mãos e eu fiquei encantada primeiro com a forma dele. Eu não sei se todos tiveram acesso ao livro, mas é um livro que você pega ele desse lado, lê até a metade e tem uma forma com um apresentador que faz o prefácio, que é o Christian Dunker, e o outro também tem essa capa com o prefácio do Conrado Caligares e é uma outra escrita. E dividindo esse trabalho, a gente tem essa imagem muito bonita. E isso me encantou por demais. E foi lendo, lendo, até que agora, já nesses 2 últimos anos na Secretaria do Passo, falei, vamos, a vida vai caminhando assim. Então, eu vou apresentar você do jeito que eu acho que eu gostaria de te apresentar para esse trabalho de hoje. Fica à E depois vou vontade. passar a palavra à Ruth, porque ela gostaria de fazer uma abertura também do lado do psicanálise e arte, e a gente passa a palavra para você, tá bom? Claro. Eu acho que uma pessoa ela pode ser apresentada de muitas formas. Me interessa mais as formas mais menos convencionais. E eu adorei como você se apresenta no livro, que Luciana Salum escreveria sobre si mesma em quarta pessoa, mas nunca em terceira. É bailarina de gafieira e aprendiz de samba contemporâneo. Especialista em escuta falha, ela garante ser o animal de estimação de um alien muito sensível a narrativas. Crê ter nascido dupla, mas se multiplicou e hoje é 3 ou 36, a depender da ocasião. Com sorte, sempre serei 36, ela diria. É pós-graduada em choros diante de situações cafonas dignas de Oscar. Único momento em que não disfarça muito bem. Aliás, disfarçar é uma de suas especialidades. Fingir ser ela própria foi o tema de seu doutorado manco, e que deu origem a esse livro, tá, gente? Pois sequer acredita na propriedade dos nomes próprios. Nomes não são de ninguém. Interroga afirmativamente quando ninguém lhe pergunta. Teme a assertividade de suas certezas absolutas, afirma que seus 2 braços são canhotos, embora seja destra, por exemplo. Adora parênteses e qualquer coisa que simbolize um entre. Aliás, foi assim que ela fez a dedicatória nesse ano para o meu livro. Sobretudo se for um entre que sinaliza a entrada em clubes que não a aceitam como sócia. Quando conhece alguém, vai logo dizendo que é do primeiro dia de aquário, apesar de saber lhufas que diabo é ser aquariana. Sofre de enxaquecas. Seu maior sonho é aprender a escrever. Bora sonhar, Luciana? Nunca tinha lido alguém, nunca tinha lido, olha, nunca tinha escutado alguém lendo essa apresentação. Obrigada. Bom, né? Com você, Ruth. Tá bom. Então, Luciana, em primeiro lugar, eu agradeço a sua disposição para essa conversa sobre o seu livro, né? Publicado já em 2016, eu vi um comentário seu hoje no Instagram dizendo que foi uma oportunidade de você ser leitora desse livro, né? Fazer essa conversa hoje, que eu acho que é um presente, né, também. Mas, assim, meu nome é Ruth, eu sou membro dessa escola desde a fundação, há mais de 40 anos, e eu venho coordenando agora com alguns outros o Espaço Psicanálise e Arte. E eu queria focar minha pergunta, eu sei que quando você foi convidada, a ideia, né, que veio da Rosânia era para fazer alguma ligação desse escrito com algumas perguntas sobre a experiência do passe, mas o Espaço Psicanálise e Arte esse ano está trabalhou já as escritas de si durante algum tempo, e
e a gente discutiu muitas coisas a respeito e seguiu tentando, tentando destrinchar e tentando pensar a escrita dos analistas, né? E então a minha pergunta vai ser sobre a escrita. E eu vou logo te dizendo que hoje eu vou falar um pouquinho mais. Tenho uma grande antipatia pelos loucos de palestra. Não sei se você conhece essa, Essa espécie. essa expressão, mas juro não ser um desses. Eu, em geral, sou bem devagar nas minhas perguntas e muito pontuais. Mas eu preciso situar minha questão, até porque se eu fizesse uma pergunta direta a você, talvez você pudesse me responder as mesmas coisas, mas não, eu preciso situar para os outros, né? Muito mais do que para você. Então, eu vou direto a um ponto do seu livro e reporto nele um jeito de dizer que eu considero bastante esclarecedor. Você diz assim: há o inscrito e o escrito. Aí, em seguida, você nos diz que a escrita está do lado da possibilidade de leitura, né? Que há inscrições de todos os tipos, as ilegíveis, vem dos silêncios que atravessam gerações, dos não ditos, do indizível que vamos precisar lidar numa análise. Há a escrita do outro, a quem estamos alienados, escritas que precisamos ler quando tem palavras, né, ditas a nosso respeito, conhecer, decifrar e profanar. Isso são alguns termos que eu uso para pensar essa questão do nosso processo analítico. E aí você diz, para inventar pelo inscrito uma nova escrita, legível e, portanto, transmissível, eu acrescentei, né? Já me interessei bastante pelo Peraí, seminário só um 21. minutinho. Eu vou te fazer a Desculpa. pergunta. Não, é porque eu perdi, alguma coisa travou. Você Tá. tem Eu aí. falei que há a escrita do outro, aqui estamos Uhum, alienados, escritas que precisamos ler, conhecer, decifrar, profanar, né? uhum, Para inventar. Eu trouxe novamente uma frase sua, para inventar pelo inscrito uma nova escritura. E aí eu acrescentei legível e, portanto, transmissível, né? uhum, Então, eu queria te dizer que eu já me interessei bastante pelo Seminário 21 e trabalhei bastante, onde Lacan fala sobre a invenção do saber e o escrito, e ele ressalta sempre, lá no Seminário 21, a questão do véu do pudor e a possibilidade de bem dizer. Então, eu gostaria que você pudesse discorrer um pouco sobre a importância de escrever como uma segunda volta em torno dos ditos de uma análise, e o que trouxe para você a experiência com os fragmentos. Sabe, assim, o que se isso deu um passo a mais na sua análise, se trouxe algum esclarecimento, algum clarão uhum. para tudo que você já tinha dito, né? O que me trouxe de experiência é a pergunta primeira, antes dessa. Uhum. Fez uma antes, não fez, Ruth? Como? Antes do que me trouxe de experiência, os próprios fragmentos, você fez uma pergunta antes, não fez? Eu estava Não, que você tomada pelo pudesse dar recorte. a importância de escrever nessa segunda volta, Tá. né? Porque a gente Uhum, faz a gente tem os fragmentos na análise, a gente tem uhum, toda uma escrita oral na análise, né? uhum. Sim, Mas o que, qual é a importância assim, de retomar isso numa segunda volta? começo te respondendo.
Eu acho que é bom para você, se você quiser, ou se você preferir que façam outras perguntas, ou que, como você é nossa convidada e tem todo pode comandar. Bom, primeiro eu queria te agradecer. Eu Ah, acho, hoje o dia foi significativamente corrido e eu uhum, peguei alguns pontos que eu não queria perder, porque foram pontos que me vieram na medida em que eu li o meu livro, né, nessa última uhum, semana. E eu sempre tenho um processo, assim, eu leio, e aí eu escrevo uma coisa, aí eu escrevo frases soltas de alguma coisa para depois fazer uma espécie de uma organização de uma fala que nunca é tão organizada, mas é assim que eu tento me organizar. E a tua pergunta, ela me cai como um presente, porque você traz um exemplo do que seria o final do recorte que eu pensei para começar a nossa conversa. Então você começa já com um ponto que tinha sido uma das minhas interrogações do meu próprio texto. uhum, Por isso eu vou tentar fazer o percurso para ver se agora eu te uhum, situo aonde que a gente se encontra, né. uhum. Mas antes disso eu queria trazer uma curiosidade, né, da apresentação da Rosânia, porque eu acho que chegou um momento, e isso também, faz parte do que eu quero falar hoje, que eu estava me divertindo muito com esse livro, com essa escrita. Embora também muito angustiada com a recepção, com a possibilidade de não ser aceita, isso num primeiro momento de escrita, né, ele teve 2 momentos, o primeiro foi num formato de doutorado, e aí ele mudou muito para poder virar livro. Eu gosto mais da versão do livro, até porque me permite essa forma do livro que o doutorado não permitia. Mas já tinha a ideia toda no doutorado, que obviamente não entrou no livro, introdução, conclusão e todas as burocracias acadêmicas, mas que vinha como uma constante, isso não é uma tese, né, que me preocupava em tentar, tanto que o título é "Isto não é uma tese", né, ele vem com uma força da negatividade da afirmação, né. E aí, quando eu tive a liberdade do livro, né, e eu caí nas mãos de um editor e de uma editora muito muito criativa também, que foi me ajudando a pensar, e aí aquilo que era mais tenso no início de: "Bom, será que será que não vão olhar e vão falar assim: 'Isso não é um doutorado, tchau, vai para sua casa'", e eu queria tentar justificar que era, eh, com o livro isso se perde. Então eu comecei a crescer nessas invenções. E eu me vi obrigada a finalizar ele de 2 formas, e uma era com o sobre a autora, né, que o Samuel, que era o editor, me pediu 2 biografias, e eu falei: "Eu não tenho como fazer 2 biografias". E aí eu fiz a biografia básica, clássica, que é praticamente a do Lattes, né, que é a da parte mais teórica da época. E eu não conseguia escrever a a biografia da outra parte, né, da parte mais literária. E eu liguei para um grande amigo meu e falei assim: "Você escreve uma biografia? Você escreve sobre mim, para eu colocar no meu livro?" E eu não seria capaz. E aí eu começo falando: "Eu nunca conseguiria escrever em primeira pessoa, né, uma biografia depois de ter defendido uma ideia de que esse eu não é sustentável". Aí eu achava muito contraditório, no final eu falava: "Eu, Luciana, sou isso, isso e aquilo", esses predicados tão falhos para outra coisa. Então eu escrevi a nota, que seria:
Seria não só um escrito raso, como completamente incoerente com meus fragmentos, que a sua última página fosse contemplada por um texto escrito por mim e forjado em terceira pessoa do singular, porque é isso, Luciana é psicanalista, e é sempre a gente que escreve, né, a nossa biografia e se forja de uma terceira pessoa. Então eu escrevi essa nota, e a condição que o meu amigo me deu foi que eu só lesse a a apresentação quando o livro estivesse pronto. Ele mandaria direto para o meu editor. E eu apostei, eu falei: "Tá bom". Bom, esse meu amigo é um tremendo de um sacana, né, que que escreveu esse texto, obviamente ele me conhece muito bem. Então, quando a Rosânia leu, eu fiquei envergonhada aqui com essa apresentação, embora eu goste muito do olhar que ele tem sobre mim e da forma como ele o final, o seu maior sonho é aprender a escrever, ele está, assim, gozando de mim de uma forma porque é um amigo que eu falava o tempo todo: "Mas eu sei escrever, eu escrevo bem", e aí ele dizia, assim, que eu estava quase na porta da esperança, assim, né. Meu sonho é aprender a escrever. Só que quando eu li que o livro estava pronto, eu tive uma crise de riso a ponto de conseguir estar com ele rindo disso. E de estar muito feliz de poder de ter topado essa proposta, de ter escolhido uma pessoa pra porque eu acho que isso tinha tudo a ver com a sintonia do livro, com o que eu estava querendo fazer e com a ideia dessas outras pessoas que se intrometem, né, no texto, mesmo que eu escreva, né, tá sempre, eh está sempre atravessado, né, por livros, por outros, e eu acho que eu vou falar um pouco disso. Então, eu gostei muito, Rosânia, porque foi a primeira vez em todos esses quase 10 anos que isso é citado, e eu já falei muito desse livro, assim, em vários momentos, principalmente logo no lançamento. E, de repente, quando você começa a ler, eu sou pega de surpresa, porque eu quase esqueci que que ele tinha feito isso, né, que isso tinha acontecido. E eu acho que isso é muito bom, né, é a possibilidade da gente se divertir. Eu acho que isso tem a ver com um pouco do que eu vou trazer aqui hoje. Tem alguns pontos que eu queria começar, não só apresentando o livro, porque não me interessa fazer uma apresentação formal do livro, mas trazer um pouco do impacto que me chegou quando eu fui convidada não só a falar desse livro, mas falar desse livro associada com a ideia do passe, né. Eu falei para a Rosânia, quando ela me convidou, que o passe nunca tinha sido um objeto de interesse teórico para mim, né. Eu nunca participei de uma escola que tivesse esse dispositivo, que a gente trabalhasse com o passe. Então eu comecei a minha formação logo de cara sendo aquela que não vê tanta importância no passe e nunca se debruçou sobre o passe. Então esse convite me deu a oportunidade de estudar o passe, porque eu comecei a ler nesse breve período várias coisas sobre o passe e achei muito interessante, porque para mim, o que me veio, e eu acho que vocês que estão muito mais atravessados pelo passe, eita, eu mudei aqui a página, deixa eu, bom, vocês que estão atravessados por esse estudo, eu acho que tem como me dar um retorno muito mais coerente dessa minha impressão sobre o passe. Porque o primeiro ponto que me veio como uma questão é que o passe coloca em questão a formação do analista, que é uma coisa que eu tenho pensado muito teoricamente já há algum tempo, porque eu acho que é uma questão muito espinhosa que até hoje a gente não tem uma resolução tão clara e fácil para poder responder uma pergunta tão recorrente de Lacan, lá do início do seminário até o final dos seminários, da obra dele, que é assim, o que fazemos quando fazemos análise,
e como que a gente pode pensar num denominador comum de tratamento, como que a gente pode reconhecer um psicanalista, porque sabemos que o estudo é diferente de uma espécie de graduação, onde eu passo pelo módulo 1, módulo 2, módulo 3, as discussões atuais sobre isso, né, que questionam, será que esse tripé de análise, supervisão e teoria ainda se mantém tão vívido, né? Como que a gente avalia a análise de alguém, né? Eu acho que é um tema muito espinhoso, porque me parece o tempo todo que Lacan estava tentando criar uma formalização para tentar ir contra isso que a gente continua tentando criar para ir contra, que é uma espécie de impostura vinculada à psicanálise, onde qualquer um, ainda mais hoje com redes sociais, pode falar: eu sou psicanalista, né? E de repente abrir um consultório, e isso não tem uma formalização, e a gente luta para não ter essa formalização tradicional, porque seria incoerente com o nosso estudo da psicanálise, mas aí qual seria a formalização possível, né? Eu acho que ele estava às voltas com isso. E acho que continuamos às voltas com isso, né? Então, além pensamos, né, isso me vem como uma questão, porque frequentemente eu recebo pessoas falando: "Eu quero fazer formação em psicanálise". E eu me vejo angustiada, porque muitas vezes eu não sei responder para essas pessoas que estão começando, por onde elas podem começar, né. Porque parece que todos os caminhos, eu tenho críticas muito grandes a eles, né, e eu penso assim: quais são os caminhos que me vêm à cabeça? Primeiro, bom, esses vários cursos introdutórios que várias escolas oferecem, e eu acho que é um espaço muito importante, mas de repente esses cursos, se você fica ali e a depender da forma como o curso é dado, ele busca a transmissão de um conhecimento que geralmente não é interrogado. É como se nós tivéssemos que passar por esses conceitos, e ao não interrogar, eu tenho uma espécie de sensação de um texto meio sagrado de Freud e de Lacan, sabe, que a gente precisa aprender muito bem, e aí, surge esse efeito manada de lacanês, onde a gente fala um monte de coisa que a gente não entende, e isso me incomoda significativamente, né, mas na medida em que eu estou tentando transmitir, né, inconsciente é, 2 pontos, pulsão é, 2 pontos, né, em módulos, é difícil a gente conseguir escapar dessa espécie de doutrinação teórica, né. E aí eu penso, bom, com o impacto e toda a influência do estruturalismo, como não pensar isso de uma maneira relacional? Aí eu aposto a minha formação na escola que eu faço parte, que é a Apola, que trabalha com investigações, né, que é isso, assim, o que eu posso investigar, onde que eu interrogo a teoria. Só que isso também traz problemas, porque muita gente não participa desse formato, porque acredita que já precisa ter um percurso para poder interrogar. E, de fato, você precisa ter um texto para interrogar o texto. Então, como você produz esse texto para poder interrogar? Né? Tem muita gente que defende, bom, mas você pode começar interrogando com as suas primeiras questões. Só que a gente vê na prática o quanto isso é inibidor para quem está começando. Então, dificilmente uma pessoa entra, por exemplo, na Pola que está começando. E é um problema com o qual eu imagino que a escola tem que lidar. Aí tem um outro método, que é, bom, vamos começar a ler e uma hora a gente entende, quase que uma associação livre, né? Vamos lendo Lacan, como uma espécie de eureka, agora eu entendi, que também é um problema muito grande, só que se a gente para e não atravessa alguns conceitos através de uma investigação que a gente está fazendo, assim, a gente leva uma vida e mais uma para conseguir ler todos os seminários, né? Assim, eu, pelo menos, demoro, sei lá, mais de 1 ano na investigação de um texto. Quando eu trabalhei a carta roubada agora, recentemente, foram quase 2 anos em cima do texto sobre a carta roubada, né, que é um artigo, praticamente. Então, acho que o passe traz todo esse problema de formalização do psicanalista. Então eu bato palmas para vocês que estão aí trabalhando isso e tentando pensar sobre isso. Mas aí eu penso, e eu, né? E o meu texto, fragmentos, o que tem a ver, né, por eu ter sido convidada para falar sobre o passe? E tudo que eu lia sobre o passe era como se me confirmasse que o meu livro não tem nada a ver com o passe.
tanto que eu falei para a Rosânia no momento, eu quero depois que vocês me contem, né, o que que vocês viram dessas semelhanças? Porque o que me vinha, né, como passe, era uma tentativa de resolver um impasse, e aí talvez tenha algo parecido, sim. Mas eu vou tentar explicar por que que eu acho que o meu livro não é um passe, ou algo parecido com o dispositivo do passe, né, naquilo que eu entendo que responde um pouco o que a escrita me trouxe de experiência. Aí vocês podem dizer às vezes: "Bom, mas isso tem tudo a ver com o passe", né. Como eu digo, eu não sou nem me É uma autorizo tanto. transmissão, né, que se trata aí, é o reconhecimento de que algo se transmite dentro desse campo do lacaniano. Pois é, e aí eu fiquei pensando, porque a ideia da transmissão muito me interessa, né. Quando eu comecei quando a gente pensa assim, quais são os nossos objetos de pesquisa, né, eles acabam sendo muito parecidos, a gente se vê mudando os textos e falando a mesma coisa. Eu, pelo menos, me vejo e é muito fácil localizar quais são as minhas questões, desde a época da graduação, do mestrado, do doutorado, tem aí questões que se repetem. E uma delas, que é um objeto que nunca foi tão nomeado como um objeto de pesquisa, a não ser no mestrado, mas também bem disfarçado, é a temporalidade, né? Que é a temporalidade vinculada à escrita, a um tempo de escrita, a como que qual é o momento que a gente está escrevendo, eu estou em que lugar como esse que escreve. E a primeira forma que eu tive, o primeiro empréstimo que eu tive para poder pensar a temporalidade, foi num vínculo com psicanálise e literatura, né, então eu acho muito interessante essa junção que vocês fazem, né, nesse convite a mim, porque sempre foi um tema que me interessa, né, essa conversa entre psicanálise e arte, e foi trabalhar o livro de Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Então foi com o livro de Proust que eu trabalhei, no meu mestrado, a questão da temporalidade vinculada à escrita do tempo, me servindo da escrita de Proust, né. E ele traz, no início, no primeiro volume, um trecho que diz assim: "A imobilidade das coisas que nos cercam talvez nos sejam impostas por nossa certeza de que essas coisas são elas mesmas e não outras, pela imobilidade do nosso pensamento perante ela". E isso, para mim, é bárbaro, porque na sequência, na hora que ele percebe que o imutável de uma história, e isso sempre me fazia questão, assim, a nossa história é composta de quantos passados, né? Quantas histórias são capazes de serem costuradas para que vire a minha história, né? Eu preciso de quanto de texto, de quanto de experiência. E quando ele termina de falar sobre a imobilidade das coisas, vinculado a um nosso olhar imóvel sobre as coisas, ele conta o quê? Ele conta a vida dele. E a vida dele, diante dessa imobilidade das coisas, termina na página 50 do primeiro volume, que são inúmeros outros, né, na sequência. Até ele perceber assim, foi isso que eu vivi, né? É isso que eu tenho para contar de mim, que de alguma maneira se aproximava muito para mim quando eu escutava alguém em análise e na, sei lá, na 10ª sessão ou na segunda, a pessoa falava: "Pronto, eu já contei tudo de mim, né, e agora?", né, agora que você já sabe de mim, como que eu me livro dessa angústia? E aí tem a famosa experiência com um pedacinho de Madeleine, quando o personagem, né, come um bolinho chamado Madeleine e ele é levado, convocado, apresentado a memórias involuntárias. Invade nele uma história que é a dele, que ele não sabia, que ele tinha esquecido, que não era um fragmento de passado que servia a ele para contar a história dele, né? Ele sempre se contava da mesma forma, e a forma como ele se contava sobre a história dele terminava na página 50. Até que ele é invadido por isso, e aí ele vai em busca do tempo perdido. E ele passa todos os volumes tentando escrever sobre o que ele não lembra da história dele, sobre a história perdida. A história que ele sabe, o que ele tem para transmitir sobre ele, termina na página 50. E ele passa o resto tentando escrever sobre o que ele não sabe dele. E que, quem sabe se ele vier a saber, ele escreveria um livro. Então tem uma temporalidade na escrita de Proust que é bárbara,
nisso, porque ele está o tempo todo em busca do texto que dirá quem ele é. E a gente percebe, junto com ele, que o livro que ele passa todos os outros volumes, né, a partir da página 50 do primeiro, dizendo que ele precisa, como uma necessidade, escrever, foi escrito e a gente acabou de ler. A gente descobre isso no Tempo Redescoberto, que é o último volume de Proust, né? Ele precisa de muita história, ele precisa criar uma história para dizer que essa história é a dele. Só que essa história não existiu e ele conta a história. A história existe na medida em que ela é contada para nós leitores. A história só existe na medida em que ela é escrita. E aí, isso me coloca, esse ponto sempre me chamou a atenção, embora na época do mestrado não tivesse tão claro para mim que era isso que me chamava a atenção, né? Como essa circularidade confusa que nos invade o tempo todo. Mas então, já existia em mim um desejo e um interesse em caminhar via texto pelo que eu não sabia, e não daquilo de eu contar uma história e transmitir um objeto que poderia ser esse da minha análise, como quem presta conta de um processo analítico, né? Deixa eu transmitir aqui a experiência que eu tive. Talvez a pergunta da Ruth me faça muito mais sentido. Deixa eu transmitir hoje a experiência que foi escrever o texto, do que o texto ser a transmissão de uma experiência prévia ao texto. E aí vem uma diferenciação que eu gosto muito quando me perguntam, e isso acabou sendo claro para mim, na medida em que as pessoas foram me perguntando, porque aí que eu fui entendendo o que eu estava querendo com esse projeto, e com essa ideia insistente em escrever, é que havia uma diferença muito clara naquilo que eu entendia que era escrever sobre, e naquilo que eu entendia que era sobre o que se escreve. E eu explico. Escrever sobre pode ser, por exemplo, um romance autobiográfico, pode ser aí uma série que se vincula àquilo que a gente entende como uma escrita de si, né? Que não precisa ser a cargo de um psicanalista, mas pode também, né? Eu estou escrevendo sobre algo e nesse escrever sobre pressupõe que há um objeto a ser transmitido. Então eu estou ocupada numa transmissão de um objeto que é de interesse. Vocês sabem que eu vou transmitir esse objeto e eu vou tentar transmitir da melhor forma para vocês esse objeto, né? É o que Roland Barthes, que me ajudou muito a esclarecer tudo isso, né, chama de escrevências, né? São textos que são passíveis de tradução, de comentário, tanto que eu acho interessante, quando eu comecei a ler a história do passe, que tem isso, né? Precisa ser transmitido. Não é a pessoa sozinha que vai lá. Então, alguém recolhe esse objeto e transmite para uma terceira pessoa esse objeto daquilo que diria ou não se aquilo, se existiu ali um atravessamento por uma análise ou não, né? Isso, obviamente, eu estou trazendo uma redução a toda uma coisa muito mais problematizada, que é o passe, né? A gente está aqui falando de uma maneira mais superficial, até porque foi o contato que eu tive com esse assunto. Sobre o que se escreve de uma análise, me obriga ao formato do ensaio. Por que me obriga ao formato do ensaio? Porque eu me sirvo da definição de Adorno, e que diz que o ensaio carrega na própria forma uma recusa à totalização. O que é isso? Ele carregar na própria forma uma recusa à totalização. Ele se recusa a ser um objeto a ser transmitido. O ensaio é um texto, por definição, aberto, né? E aí, nessas diferenciações trazidas por Roland Barthes, ele coloca os textos intransitivos, que são aqueles que se recusam a uma totalização, que se recusam a um objeto a ser transmitido, como escrituras, né? Então, temos as escrevências e temos as escrituras. São diferentes formas da gente se colocar como autor diante de um texto e desse texto chegar nas mãos de um leitor. Eu não tenho como definir tão claramente o que eu vou fazer de antemão, porque isso só se dá no efeito do texto também no outro, né? Eu não tenho como dizer, eu vou fazer, a não ser que eu faça
assim, um texto completamente acadêmico sobre um assunto teórico que eu viso transmitir, sim, o que significa isso, que é a minha pesquisa, como meu segundo livro, né, que eu trabalho significante. Eu tenho um objeto claro, que eu quero transmitir, que tem a ver com a pesquisa que eu fiz sobre esse texto, é uma escrevência, né? Ele não estaria no lugar de um texto intransitivo, porque eu tenho muito claro o que eu proponho a fazer ali, né? Então, sobre o que se escreve de uma psicanálise, eu tomo o de uma psicanálise não como objeto direto ou indireto, eu tomo como adjunto adverbial de lugar. Então, é sobre o que se escreve de lá de uma psicanálise, tentando fazer uma associação a um texto clínico, na medida em que eu entendo que uma fala não é uma fala de uma associação livre, mas é um texto que agora, para mim, depois inclusive do estudo sobre o significante, fica mais claro pensar que a gente constrói um texto clínico também, né? Analista junto com o analisante. A gente precisa reconhecer as coisas para poder construir. Eu estou tentando fazer uma aproximação entre o que seria um texto literário para aquilo que me é possível escrever ou não de lá. Tanto que eu gostei muito do prefácio do Contardo, que ele começa falando isso. Ela escreve de lá como quem fala assim, ela escreve de Paris, ela escreve de Brasília, ela está me escrevendo uma carta de lá, né? É nesse sentido quando eu falo de adjunto adverbial de lugar. Então, os fragmentos, logo de cara, eles não trazem, pelo menos não foi essa a minha intenção, de que juntos eles formam um todo, capaz inclusive de dizer o eu sou, né? Capaz inclusive de contemplar um trabalho analítico. Isso foi a minha análise. Tem um todo aqui que eu consigo, porque eles juntos, é diferente de eu pegar minha xícara e quebrar, ela é um todo que virou um fragmento, de pedaços. Se eu junto os fragmentos, ele se recusa inclusive a virar um livro, porque o livro não tem um fim. O livro começa quando o outro termina, para marcar uma circularidade que faz com que, a cada leitura, ele possa ser um outro livro e eu possa, inclusive, colocar outros fragmentos no meio. As primeiras apresentações que eu fiz sobre esse livro, logo depois do lançamento, eu levava sempre um fragmento que não estava no livro. E eu começava lendo um fragmento novo, que era, na minha cabeça, a última página do livro que não deu tempo de estar lá. Mas a cada novo fragmento, eu alocava todos aqueles, assim como a gente faz na estruturação de uma cadeia, né? Pensando nas próprias batidas do relógio. A gente precisa contar isso de novo. Aí o analista fala, não, isso eu já sei, né? Que desserviço, porque a cada novo contar sobre isso, as coisas se reorganizam, né? Como nos ensina o estruturalismo. Então, isso já vinha como, bom, como que eu posso pensar? E a minha questão era, o que há de dizível e como dizer? Então, sobre uma análise, porque parecia também que os analistas tinham uma espécie de pacto velado, assim, a gente não pode falar da nossa análise, só para fazer, né? Saber, assim, era mais sagrado do que a ideia dos textos sagrados, né? Era aquela coisa quase assim, só vivendo, né? Vá lá, faça a sua análise, aí, né? Uma espécie de maçonaria, às vezes, assim, que você não pode falar sobre isso porque senão cai no obsceno, cai. Então, assim, como que a gente pode dizer? E eu tive que prestar conta desse desejo de falar de lá, muitas vezes, e isso naquela época, 10 anos, não era comum como é hoje. Assim, escrever sobre si não estava na moda, não era uma coisa que a gente achava vários textos, parecia uma coisa extremamente transgressora da minha parte, que me deixava assim envergonhada, inclusive pelas perguntas que eu recebia, que faziam com que eu percebesse um equívoco na minha proposta e tivesse a dimensão do tamanho da minha empreitada, porque as pessoas tentavam me perguntar, muitas vezes, sobre o privado. Isso aconteceu, isso não aconteceu, mas você não está expondo fulano de tal com isso aqui? Em nenhum momento eu estava escrevendo sobre o privado. Só que eu me sentia escrevendo muito sobre o íntimo, né? Eu estava escancarada naquilo que era íntimo meu, mas em nenhum momento existia um objeto privado a ser transmitido que contaria o que eu fiz no verão passado, ou a minha relação com alguém, ou como foi a minha história, mesmo, né? Muitas vezes tendo fragmentos de roubos de realidade, mas não é essa, é como se fosse só uma ilustração para trazer o íntimo, que esse sim era o que me interessava tentar transmitir.
o íntimo de uma experiência, né? E aí eu falava, como dizer isso, né? Como dizer? Não tinha, então, a intenção de transmitir essa mensagem, esse objeto. E quando as pessoas me faziam as perguntas, né, se aconteceu, se não aconteceu, eu sempre respondia com uma frase do texto, né? Não sei se aconteceu ou não aconteceu, mas foi precisamente 5 para meio-dia. Assim, porque era a forma que eu tinha de achar que tinha, assim, para ver se eu me fazia compreendida, né, naquela proposta. E aí eu fiquei pensando que a fala, e a gente aprende isso com Lacan lá desde o início, né, do primeiro discurso de Roma, Função e Campo, do Seminário 1, Lacan traz o tempo todo uma dimensão da linguagem diferente dessa transitiva. Quando pensamos num texto analítico, que é uma fala na sua dimensão de realizadora, não de transmissora, né? Então não é uma fala que vai trazer uma realidade passada ou uma experiência passada, mas é uma fala barra texto que vai criar uma realidade para mim. E aí sim eu vou poder falar dos efeitos disso, né, num segundo momento, como agora, né. Não traz a realidade, cria uma cena, faz uma realidade para mim, né. Eu sempre considerei que a gente não podia escapar da linguagem, mas da realidade sim, porque a realidade estaria lá vinculada àquela imobilidade do olhar diante das coisas. Então, o que eu percebia é que existia uma pretensão minha diferente de escrever sobre isso, porque isso já formalizava um objeto, né, e eu não estava interessada, na verdade não era nem que eu não estava interessada, é que eu não conseguiria, eu não tinha objeto a transmitir, eu não conseguiria e tinha aí também uma dimensão minha de que eu nunca conseguiria contar uma história. Isso é um dado biográfico, né, um desejo de escrever quase, cópia, né, plagiando Roland Barthes, que nunca seria um romance. Porque eu ficava encantada com as pessoas que conseguem criar uma história, porque as minhas eram completamente, então eu não conseguiria fazer isso que muitas vezes as pessoas diziam que seria perigoso, nem estava no meu campo de possibilidade. E aí eu comecei a escrever o doutorado, me desculpando, isso não é uma tese, mas dentro da academia, escrevendo um doutorado. E essa desculpa de isso não é uma tese via doutorado, hoje me fica clara, porque eu fiquei muito surpresa com o resultado do livro, com o resultado da tese. Eu levei um susto, eu não sabia para onde eu estava indo, e eu lembro que quando eu ficava muito angustiado, o Christian, que foi meu orientador, o Christian Dunker, ele falava para mim: "Segue". Ele foi fundamental para me ajudar nesse processo. Ele falava: "Segue, isso é um experimento". Ele só dizia isso é um experimento, vamos tentar, vamos ver aonde isso vai dar. E eu acreditei tanto que isso era um doutorado, que eu consegui convencer hoje, depois de quase 10 anos, eu consigo falar isso. Eu acreditei tanto que era um doutorado, que eu consegui convencer todo mundo que aquilo era um doutorado, mas eu tinha como uma carta na manga a frase: "Isso não é um doutorado", né, que era a verdade que eu estava tentando apresentar, mas bom, tem o título de doutora. E eu realmente acredito no que eu invento, porque eu costumo ser muito convincente. Eu já quase fiz faculdade de direito, tranquei psicologia, fui lá, arranjei emprego vinculada a coisas que não tinham nada a ver comigo, passei um tempo acreditando que esse era o meu desejo. Eu acredito, não é uma coisa assim, uma invenção, deixa eu enganar o outro, né. Eu acreditei que aquilo era um doutorado, mas hoje, quando eu olho, eu acho que eu precisava escrever. E eu acho que eu criei essa cena quase como quem cria, eu gosto muito de um filme do Lars von Trier que fala do grande chefe. A pessoa não consegue sustentar aí, né, o seu desejo, até porque essa história de bancar o desejo também eu acho muito equivocada, né, a gente não deseja sozinho, a gente não consegue bancar um desejo sozinho, a gente não é sem o outro. E aí eu crio aí alguém que diz: "Você tem que escrever", né, e o filme do Lars von Trier, ele cria um grande chefe, porque ele não consegue
falar com os funcionários. Então ele diz: "Ah, isso não pode, fala lá com o chefe, fala lá com o chefe". O chefe não existe, né, o chefe mandou, o chefe não existe. A gente faz isso o tempo todo, né, "Olha, Papai Noel não vai gostar", né, a gente cria coisas diante da nossa impossibilidade de arcar com uma afirmação, muitas vezes, né, o tio, a tia, Deus, várias possibilidades para encarnar esse outro, que vai me ajudar nas minhas afirmações. Eu criei um doutorado, um orientador que foi muito generoso nesse "você tem que escrever, vai e continue, porque é um experimento", né. Eh, e hoje eu fico pensando que não tem problema ser ou não ser um doutorado, porque esse nome pouco importa, afinal, o que é exatamente aquilo que se diz, né. A não ser no segundo momento, quando o outro diz: "Isso foi um doutorado. Você é o meu analista, você foi a minha ana". A gente não consegue dizer que a gente é nem sequer psicanalista, né. É o nosso analisante que fala que a gente é psicanalista, porque é uma função, e isso acaba nos atrapalhando nessas significações dos vocábulos. Mas então, é como se o texto me remetesse muito à ideia de sonho. O sonho é meu, não é? Se eu sonho, o sonho é meu. Eu sou autora do sonho, mas eu tenho responsabilidade se eu viro à direita, à esquerda, ou se eu mato um gatinho na rua, se eu estou sonhando, né? É um pouco disso que me interessava também, uma espécie de autoria que eu tentava criar, né, mas sem uma censura vinculada a um objeto que eu desejasse transmitir. Mas é óbvio que o texto é meu, e é óbvio que era um texto trabalhado, e que foi muito trabalhado, que não é essa espécie de associação livre de escrita, até porque eu nem penso, como eu disse, a análise assim. Eu acho que a gente pensa muito na análise também, mesmo se servindo da associação livre no sentido de deixa eu falar sem censura, mas a análise não é feita só de uma falação, né, ela é feita de uma escrita, ela é feita de uma leitura, a gente não fica só num processo de falação quando a gente está fazendo análise. Então, sobre aquilo que se escreve, para mim, é aquilo que era difícil de se escrever em mim. E eu escrevo e escrevia e tento continuar escrevendo, não só na análise, como nos fragmentos, sobre aquilo que me interroga, e eu acho que isso serve quase que de uma maneira universal. A gente escreve sobre aquilo que nos interroga, sobre vida, sobre morte, sobre sexualidade, sobre amor, sobre pertencimento, sobre feminilidade. Então, eu estava o tempo todo às voltas de um texto, tentando pegar emprestado dos outros, porque eu não tinha algo prévio a ser transmitido, que tentasse me ajudar nessas interrogações que o próprio texto me mostravam que eram minhas, né. Tentando escrever sobre isso que me vem como uma impossibilidade de escrita, porque eu não tinha algo a transmitir. Impossibilidade de escrita nesse sentido, né, desse movimento. Eu não sabia de antemão sobre isso, então o que que eu vou escrever sobre isso? Isso me é impossível. E quando entra o eu no texto, as coisas que bom, roubos de realidade da minha própria vida, é porque o eu também é um dos elos do outro, né. E o outro é o discurso da nossa família, o discurso da nossa cidade, o discurso da nossa vizinhança, dos nossos amigos, do nosso trabalho, né. Então eu estava o tempo todo nessa mistura, tentando dar conta daquilo que era difícil se escrever em mim. O que torna tudo bem diferente de uma ideia de eu me identificar com um eu lírico, com o que eu seria e com o que eu era, na verdade, e falar sobre isso e transmitir isso, né. Eu não conseguia pensar por essa via, a minha escrita do texto. E aí entra um ponto estrutural do livro, né. É como se ele trouxesse para mim o que não se escreve em mim como história. Então, me vinha com esse estranhamento quando as pessoas achavam que eu estava me expondo, porque era uma presença o tempo todo de um texto por uma via negativa, né. Como que a gente pode pensar isso, né, fazendo um parênteses, né. Com Lacan a gente sabe que o que temos como necessário é aquilo que não cessa de se escrever. Aquilo que não cessa de se escrever é o que Lacan chama como necessário.
O que não cessa de não se escrever é o que Lacan considera como impossível, né. Eu tinha isso claro, e o que eu pensava era como escrever a partir do necessário sobre o impossível. Como realocar esse impossível, né? Como não fazer da minha vida o impossível vinculado ao inefável, como a esse real localizado que eu discordava muito teoricamente, porque para mim o impossível, e isso ficou muito mais claro no meu segundo livro, ele é passível de ser realocado na cadeia significante, né? A gente demonstra isso com o repartitório, e isso me interessa muito. E aí vem um exemplo, que eu acho que é o ponto nevrálgico do meu livro, né? Que é a morte da minha irmã. A única coisa que talvez seja um objeto, né, que está ali como, quem sabe, um significante privilegiado, estruturando o livro, e é o único ponto do livro espelhado. A dedicatória de um lado do livro é exatamente igual à dedicatória do outro lado do livro. Né, as epígrafes são diferentes e todo o resto é diferente, o índice faz uma brincadeira, mas a dedicatória é exatamente a mesma. E eu acho que é isso, é porque o início é o mesmo, né? O início está marcado por isso que, de alguma maneira, se escrevia em mim e o que eu faço, né, com esses pontos nevrálgicos da história, que cada um tem o seu e tem que se virar com o seu. E me vinha na cabeça a ideia de um luto, né, como uma possibilidade. Bom, a morte de alguém nos convida a um luto. Só que se a gente perde um objeto, se a gente perde uma pessoa, se a gente perde alguma coisa, a gente tem um decantar de um luto para tornar ele possível ou impossível e trabalhar isso, né. Christian tem um livro muito bonito sobre luto, inclusive. A gente precisa se deter um tempo na elaboração da perda do objeto. Todos, e aí eu acho que todos nós, né, em termos psicanalíticos, inclusive, para viver, a gente precisa fazer o luto do objeto suposto desejado pelos nossos pais, por exemplo, né, mesmo que esse desejo fosse não ter filhos, né, porque a gente pode achar que um desejo está sempre nesse sentido, né, do filho perfeito, mas a gente tem que se haver com isso, né, isso também está escrito no prefácio, obviamente, do Contardo, que sabia de mim, diferente do Christian, e que ele coloca como não há um privilégio teu, em outras palavras, né, ter perdido uma irmã, ter que se haver com um bebê morto, né? Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós precisamos fazer o luto desse bebê morto, né, manipulado pelo desejo do outro. Só que que tinha nisso que não se escreve, né? Tinha para mim, vinha para mim como um luto, impossível, porque não representa, uma vida perdida, né. Se eu perco algo, eu vou eu vou fazer luto do meu passado, e eu acho que aí entra a questão da temporalidade que sempre me acompanha. Os nossos lutos fazem a gente olhar para aquilo que a gente perdeu, que de repente da nossa memória vai se apagando, que se transforma numa outra coisa. Mas como pensar o luto do futuro? O luto de uma vida não vivida, o luto daquilo que eu não tive. É um luto que dá muito trabalho, porque o que não se viveu é imenso, né? É imenso pensar na história não contada, porque não foi vivida, na história não existida como presença para ser contada, né. Então tinha uma inversão que me fazia questão, e eu pensava, portanto, né, em lidar com uma espécie de luto impossível, mais do que vincular uma história ao meu eu, transportado ao meu eu lírico, de um texto que se propõe fazer andar um pouco, essa questão embrionária e difícil para a psicanálise, eu pensava na escrita de algo que ia fazer andar um pouco isso que era impossível, essa possibilidade que se inscrevia como algo impossível.
porque eu nunca considerei o impossível como inefável, como eu já disse, né? Como isso que não tem jeito e que nunca terá, e que precisamos só chegar e tocar nisso e não há o que fazer. Eu não penso a psicanálise por aí. Isso eu tento demonstrar com o meu segundo livro. Então, o que me sobra é, depois de escrever, por isso que eu gostei muito da pergunta da Ruth, o que me sobra depois de escrever sobre o que eu não sou, sobre o que eu não sei de mim, fazendo uma não tese que se mostrava na impossibilidade de um livro, né? O que me sobra é que eu possa hoje, lendo, ver o quanto ele, o texto, escreveu em mim possibilidades sobre as minhas tais interrogações, né? O que o livro escreveu em mim sobre o feminino, sobre vida, sobre morte, sobre sexo, e isso isso eu só soube semana passada, lendo o livro para poder conversar com vocês, né, porque uma vez, obviamente, eu soube de outras coisas com outros interlocutores, porque acho que essa é a graça de todo texto aberto, né, na medida em que ele não se fecha, ele permite que o outro entre no vácuo do autor, mesmo eu, o leitor, entrando no vácuo de mim como autora, e que preencha e faça do texto um outro texto. Isso rompe com a ideia de doutrinação, ou de algo que precisa ser transmitido de antemão, porque é um objeto que eu pretendo que o outro leia no meu texto. Eu pretendo que entendam ali que houve uma psicanálise. Já é um objeto que tende a ser transmitido, né? Acho que quando alguém busca, eu quero fazer um passe, eu quero entrar nesse dispositivo, tem um desejo de transmitir aí isso, né? Que não partiu de mim, não veio assim para mim. E numa das últimas conversas que eu tive sobre o livro, me perguntaram: a carta chegou ao seu destino? E eu respondi: chegou a vários, né? Porque foi o que me veio na cabeça. Eu começo o primeiro fragmento dizendo: precisamos entregar a você. Então, assim, o você pode ser você, 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 de todas essas pessoas que estão aí. E então eu falava, chegou em vários destinos, eu tive vários efeitos, foi muito bonito. E hoje em dia, ainda mais com a leitura atenta que eu tive só depois desse livro, o que me faz sentir um pouco de vergonha daquela que escreveu a parte teórica desse livro, porque eu tenho muitas coisas que eu discordo daquela, que não sou mais eu, que escrevi a parte teórica desse livro, e que eu acho que foi só uma amarração para eu poder escrever a outra parte do livro, para poder justificar a escrita. Eu acho que ela não chegou ao meu destino, ou ao que se entendia como um destino para mim. Eu acho que justamente aquilo que se pretendia como um destino, aquilo que estaria escrito no meu mito individual e que se repetiria, né, é muito diferente do efeito que eu tive a partir da escrita desse livro, que quem sabe rompeu com um destino traçado pelo, pelo que estava determinado a mim, na minha história, obviamente na minha fantasia, né? Naquilo que eu considerava as minhas imutabilidades, né? Baseada nos fatos mais reais. Enfim, é isso que eu tinha. Acho que te respondi, Ruth, que eu tinha para falar e para abrir. Acabei falando demais, mas me interessa muito. Falar desse livro me deixa significativamente emocionada, mas acho que já tenho falado tantas coisas que têm me deixado emocionada que a ideia é poder seguir um pouco nisso. E, Luciana, então, Luciana Salme, primeiro eu queria agradecer muitíssimo, e acho que agora a gente tem aí algumas questões, tanto das coordenadoras do Psicanálise e Arte, quanto da Secretaria do PAS e do Cartel, e eu Eu vou acho que podia priorizá-las, e se houver tempo, a gente passa para os demais, tá bom? eu Eu sei que tem uma vou. técnica de deixar todo mundo mudo, eu acho que é bom, Rosânia, porque senão as pessoas deixam o microfone aberto, eu não consigo ouvir Sim, muito bem. tá. Fernanda, Agora a por boca para tomar um remédio, gentileza, cara. Fernanda, fecha aí. Eu acho que fechar Pode. todos os microfones, Fernanda. Desculpa. Então, eu vou priorizar as perguntas do cartel do passe, da Secretaria do Passe, e principalmente das meninas que coordenam Psicanálise e Arte.
E aí vou anotar aqui, a primeira já é Luciana Lima, que já vai para a primeira pergunta, para essa interlocução. Tá bom, Lu Lima? Vamos lá. Cadê? Agradecer a Luciana pela apresentação. E assim, Luciana, eu tinha uma questão para fazer para você, que eu saí da leitura do seu texto com uma questão, mas aí agora disputando falar, parece que a questão muda, mas assim, o que permanece é a questão da escrita, né? Assim, lendo seu texto, eu ficava vendo ali, né, um autor às voltas com seu próprio texto, né? E nesse esforço de escrever, me fez lembrar o Lacan, lá no Seminário 21, quando ele fala ele fala alguma coisa assim, no sentido de que a palavra é mimética, né? Ele está tentando ali dar um novo lugar para o imaginário, e ele diz assim, a palavra é mimética, ela é do imaginário, precisamos passar por aí, né? Não é sem isso. E aí, ao mesmo tempo, você toma uma posição no seu texto que você diz claramente, né? A forma me interessa a forma, né? E fiquei pensando, assim, nessas perguntas que você traz das pessoas, né? Assim, mas isso aconteceu com você mesmo? Isso, o que é verdade, o que é mentira, né? Que é uma coisa até que eu fiz um curso sobre autoficção com Julian Fuchs e ele falava muito dessas indagações que as pessoas fazem, né, para o escritor que escreve sobre si, e ele que não, né, ele é filho de psicanalistas, ele tem um percurso de análise, e ele até colocava, mas o eu não é esse lugar de desconhecimento, né? Então, quando a gente escreve sobre si, a gente, na verdade, está buscando, e isso fica muito explícito no seu texto, né? Assim, e agora mais claro ainda quando você diz, né? Não tinha um objeto, eu queria escrever, né? Eu fiz essa tese para escrever, e pensando um pouco na formação do analista, e eu acho que eu consigo encaminhar alguma questão nesse sentido da formação, porque a gente gosta muito, né, Luciana, de papagaiar assim, que a formação do analista se sustenta num tripé: análise, supervisão e teorização da psicanálise. E aí eu fico pensando, muito curiosa, mais recentemente, com o que a gente chama de teorização da psicanálise, né? E se é o quê? É assistir aulas, assistir cursos, ou é a gente tentar articular ali, e aí eu acho que a escrita é um ouro nessa hora, né? Quando você tenta articular o seu modo para voltar à sua afirmação que a forma me interessa, a forma é importante, né? É você tentando articular ali a seu modo aqueles significantes e criando registro daquele tempo do seu percurso. Então, e que algumas pessoas vão ser levadas, né? Vão ter esse empuxo à escrita, que é o que você parece experimentar ali. Você fala isso claramente no final do seu texto, né? Que você descobre ali um desejo de fazer uns rabiscos, né? Então, a minha pergunta seria nesse sentido, assim, escrever em psicanálise é uma coisa que a gente pode prescindir, escrever em psicanálise tem a ver com a teorização da psicanálise. Por que se escreve? Por que alguns precisam escrever na sua experiência, né? Onde a escrita te levou? Por que foi? Por que isso se coloca para você? São questões nesse sentido da escrita. Bom, obrigada pela pergunta, pelo comentário, pela forma como você colocou a sua pergunta. Para começar, eu queria recuperar a pergunta da Ruth também, né? Inventar pelo inscrito uma nova escrita, nessa diferença que ela traz da leitura que fez do meu texto, de escrita em escrito. Como eu disse, depois ficou muito mais claro para mim a ideia da formalização de alguns conceitos, né? Na época não era isso que me ocupava, mas um escrito eu consigo ler hoje como aquilo que não cessa de não se escrever, porque não é passível de leitura, né. O escrito é aquilo que é passível de leitura.
mas como inventar pelo inscrito uma nova escrita, como realocar aquilo que não cessa de não se escrever, né? Como realocar, como fazer uma permuta aí dos significantes que me permitem mudar um pouco o lugar do impossível. Então, esse trecho que a Ruth recorta ilustra aquilo que eu tentei dizer, né? Era isso que era um ponto. Agora, a tua pergunta, Luciana, me faz pensar numa diferença ainda, né? Porque quando a gente pensa na escrita de si, mesmo me valendo da história de, por exemplo, do argumento do Fuchs, eu acho que esse argumento está muito atravessado pela ideia da psicanálise como a verdade tem estrutura de ficção, né? Temos sempre aí numa autoficção, numa autobiografia, eu costumo dizer isso também, o texto é o texto menos biográfico é aquele, o mais biográfico naquilo de transmitir algo é aquele que não se tenta ser biográfico, porque se eu escrevo sobre mim, mesmo me servindo de uma ficção, eu tenho aí esse eu que tenta atrapalhar um pouco, porque está o tempo todo me apresentando de alguma maneira, né, tá incluindo aí no texto essa apresentação que vai dizer quem eu sou. E isso eu acho que a gente faz na análise, né. A gente tenta se apresentar, a gente tenta achar predicados que vão dar notícias de quem a gente é, a gente precisa se organizar nesse mundo, né, inclusive nos nossos pactos sociais, nos nossos encontros, nas nossas relações, seja de trabalho, amorosa, de amizade, mas eles acabam não se fechando, né, nesse eu sou. E quando a gente pensa nessa estrutura de ficção que, de alguma forma, protege todo escritor, porque a verdade em si está perdida, né, e a ficção é sempre um ponto de vista, a gente pode terminar aqui, cada pessoa contar como foi, e serem histórias distintas, né, então quem tem a verdade da minha apresentação agora a gente tem vídeo, o que atrapalha um pouco isso, mas na vida nem tudo, ainda bem, é filmado. Então a gente tem que lidar com a interpretação que cada um faz e com o recorte que cada um faz do acontecimento da sua vida para dizer que foi a sua vida, né. Isso dessa festa que me chama a atenção para eu contar o que eu vivi na festa. A gente foi na festa junto. O que te chama a atenção é outra coisa, você fala: "Nossa, nem lembro disso", né. Essa é a ideia da verdade como ficção, mas eu ainda estou às voltas daqui com aquilo que eu quero contar, que seja a festa que eu fui. Quando eu penso na fala como uma realização, eu estou tentando forçar ao máximo a ideia de tentar pensar na estrutura, ou seja, pensar que talvez a forma do livro diz mais do conteúdo dele do que o texto, né. Eu estou tentando pensar que a estrutura da cadeia significa que às vezes eu preciso abrir mão da significação daquilo que a pessoa está me contando como a história dela, para tentar conseguir minimamente localizar os significantes que costurados vão fazer um texto, que ela escreveu. Então, obviamente, todo analisante escreve, só que não significa que ele vai escrever fragmentos literários, poesia, ou que ele precisa ter aí um savoir-faire na vida e uma produção artística, eu não acho isso. Mas acho que um processo analítico é um processo de fala, de escrita e de leitura. E a escrita é feita em conjunto, com um analisante e um analista. E a leitura também, né, porque a escrita não é uma transcrição dos eventos que formaram a minha memória, ou uma transliteração como na ideia de um sonho, um rebus que eu vou dar um sentido, ou uma tradução de uma língua estrangeira. Eu acho que a escrita é aquilo que cria a história daquela pessoa, que não seria possível de ser contada se não fosse em análise, se não fosse dentro da transferência, com aquele destinatário, naquela mensagem, servindo de todos as funções da linguagem, né, eu não faria uma prevalência exclusiva à mensagem como na função poética, mas de pensar que a gente precisa de tudo ali para a gente poder depois reconhecer o que foi,
o texto que a pessoa escreveu, mas não significa que ela precise ou que o final de uma análise seja uma habilidade de escrita, né. Uhum. Senão entra um fator extremamente inibidor, eu acho. E assim, nem todo Sim. mundo pode gostar de escrever, tem gente, né. É da ordem dos. É isso que eu queria escutar, assim, né? Se você acha mesmo que é da ordem do singular, porque é isso, né? Os ditos em análise, com certeza, eles Eles são têm texto. uma escrita, são textos, né? Uhum, Mas o ato da escrita, e o Lacan, ele marca isso lá no seminário 21, né? De um esforço a mais. Mas talvez isso não esteja dado para todos mesmo, né? Assim, tem a escrita em análise e tem esse sim. outro ato aí, né? O que me faz pensar, assim, como uma questão a ideia do passe, porque, bom, primeiro, a pessoa pode não querer escrever e segundo, a pessoa pode não querer se expor, Uhum, porque tem algo ali que ela conta. E por que que para poder ser reconhecida como uma formalização que tente driblar essas imposturas vinculadas à psicanálise, a pessoa precisa depois ainda sair fazendo palestras, né, sobre a transmissão da quem disse que as pessoas querem, né? Quem quer já é muito difícil, às vezes, falar para um analista, né, você tem que estar no divã, uhum. você encontra um analista na rua, você quase se enfia debaixo da mesa. Então, assim, a gente vai tornar universal uma coisa que é tão particular, eu acho complicado. Por isso que Acho eu que aí digo abre a questão para a gente falar um pouco como é que a gente tem pensado sobre o passe na nossa escola, né, Luciana hum, Salom? Porque, assim, eu vou muito ao seu texto, na parte literária do seu texto, porque um dos pontos que eu venho estudando junto com as colegas do cartel é assim, de que tantas formas possíveis um analista pode testemunhar da uhum, sua análise. O passe é uma forma, uhum, ela não é uhum, obrigatória. uhum, A escola que trabalha com passe, ela cria as condições para tal, e alguns analistas que dão a sua análise por terminada podem solicitar. Alguns uhum, dão a sua análise por terminada no percurso, né? E não. E aí uma questão que estava muito viva para mim dentro do cartel, assim, que outras formas a gente pode recolher desse que foi dando testemunhos de um atravessamento pela experiência de uma análise e que reverbera numa transmissão. E eu gostei de te ouvir quando você disse que o seu texto, quando lançado, ele já era vanguarda, porque não estava nesse tom editorial que agora está, porque a gente tem recentemente li o da, que não é tão recente o lançamento, mas li o da que está aqui em São Paulo, que estava junto com o Magno no Colégio Freudiano, Beth Milan. O mais uhum, recente do recente agora é o da Vera Iaconelli. E, e o que me interessa no seu texto, assim, do que eu leio no seu texto, é como você vai falando do esvaziamento do nome próprio, né? uhum, O quanto que você vai ali traçando o semblante objeto numa posição feminina, o ponto de objeto perverso, quando você pega um dos autores sobre a Bela Adormecida, né, que é um japonês, junto com o uhum, Mishima e outros, trabalha a questão da perversidade, esse ponto perverso do recorte de objeto, esse horror da gente ver. E eu fui escrevendo o seu texto, um texto que foi me botando para escrever muito, assim. É, um dos fragmentos onde você escreve, e eu leio assim, caramba, como ela escreveu? Ela escreveu aqui sobre esse ponto do Lacan de não há relação sexual, né? Que foi desde que nomeio, sou nomeado, né? E o ponto, eu estou trazendo muito o teu texto, porque não sei se uhum, foi leitura para todos que estão presentes aqui, os títulos que você recorta de outros autores e autores, né, cânones assim da literatura, vamos dizer assim. Eu gosto, Luciana Lima, quando você usa essa palavra. E você vai compondo ali e escrevendo situações. Eu digo, é possível falar de uma análise escrevendo, e o próprio texto vai dando notícias disso, que é muito diferente nisso. Eu gostei, tanto do prefácio que o Contardo faz, quanto do Christian,
que diz, não é, e a escrita de casos clínicos também é isso, esse é um ponto que eu trabalhei quando eu estava coordenando a sessão clínica, não é uma historinha bonitinha do aqui e cá, não sei o quê, nanana. E nos últimos dispositivos, a gente tem trabalhado também com umas escolas de Buenos Aires e do Uruguai e tudo, da Argentina de uma forma geral. O que se recolhe ali? O que se recolhe de um ponto de transmissão da psicanálise? E aí isso se aproxima, porque quando eu fiz meu mestrado, eu fui trabalhar literatura feminina, uma certa categoria que nada tem a ver com o sexo daquele que escreve, mas um tipo de escrita. E que me aproximou, o seu texto me aproxima muito do que o Bach chama do texto de gozo. É o texto que você tem que entrar com alguma coisa, e eu é que estou lendo isso, quando eu te convidei para falar do livro e dessa experiência, eu é que estou lendo ali um ponto de passagem, um ponto de transmissão, os seus recortes disso que a gente formalmente, às vezes, faz um esforço danado para trabalhar lá com o que se recolhe do dispositivo do passe. Esse texto intransitivo, né, mas que ao mesmo tempo ele não se fecha. Por isso que eu falei, a forma me interessou muito no seu trabalho. Não começa nem fim, ele vai produzindo mais trabalho, mais texto, mais escrita, né? E tem esse ponto do estético ali, ou seja, é possível falar de um final de análise, dessa passagem de analisando analista, nesse ponto da transmissão, algo que se transmite aí, mesmo sem você estar intencionalmente disposto, porque é dessa outra ótica do texto de gozo, diferente do texto de prazer, que é o que a autora lá da UFMG trabalha muito, que é o texto feminino. É mais o tom, o som, o ritmo, a forma que vai nos levando a alguma leitura, a alguma sonoridade, a alguma transmissão que se aproxima de Lalang. Então, assim, essa foi a minha leitura, e essa é a forma como nós temos insistido no dispositivo, como uma das formas, sustentando isso para aqueles que se dispuserem, mas a gente tem outros contextos na escola de analistas que deram a sua análise por finalizada e estão buscando outras formas de fazer isso. Não estão nem buscando, é isso que é o legal. Não está buscando. Isso atravessa, isso é testemunhado no amplo de uma escola, né? É, enfim, eu acho que era esse apontamento, assim, e para mim, eu adoro quando você escreveu lá, é bailarina nas horas não vagas, porque tem uma presença de corpo no seu texto, que só uma literatura vinculada ao real, a isso que eles chamam de texto de gozo, faz passar algo. Que aí, te ouvindo, é tão bonito, porque eu falo, de fato, a gente precisa perguntar o texto. O autor vai dizendo, mas o texto ele vai produzindo outros sentidos, né? Que é bonito. Eu vi isso hoje, assim, né? É bonito. Então, é mais confesso, um encantamento com o seu texto nesse livro, com os fragmentos, sabe? Sim. Obrigada, Rosane. Eu acho, assim, a tua leitura é um privilégio para mim, me deixa Imagina. ainda emocionada. Eu acho que quando você fala desse esvaziamento, isso faz muito sentido para mim, né? Eu acho que a análise muito mais, né, a gente já discutiu isso em outros lugares, né, você sabe da minha opinião, muito mais do que produzir outros sentidos, né, a nossa ideia é tentar esvaziar esse excesso de significação que vai dizer quem eu sou, para me dar mais liberdade de manejo, né, para eu poder ser várias coisas, assim, eu acho. E se eu quiser, e se eu não quiser também, que é isso que você fala, eu acho que esse esvaziamento, ele traz uma coisa que eu consigo reconhecer como um efeito. A dedicatória no formato tese, ela era This Is Us, assim, estava oculta. Era para mim também, era para nós, né. Com a mudança para o livro, eu consegui nomear, né, mesmo defendendo a impropriedade dos nomes próprios, né, mas essa essa suposta contradição não tem nada de contraditório, né, pelo que você coloca inclusive.
E agora eu estou num projeto onde eu não vou precisar da parte teórica, então, assim, eu agora não vou precisar disso para poder justificar isso, porque eu já escrevo, digamos assim, isso entra como um reconhecimento meu, né, que o texto me dá, e eu acho Te que quando você fala autoriza, é bonito, te isso, autoriza a dispensar essa formalidade. isso, a dispensar esse grande chefe, né, esse orientador. E quando você fala, né, eu pergunto para o texto, você me apresenta coisas do texto, e eu acho que essa é a pergunta que a gente faz o tempo todo, que eu insisto, a partir do outro livro, que atualmente é um xodozinho para mim, mas que é isso, assim, vamos perguntar para a cadeia, né. É como se eu fizesse essa pergunta o tempo todo para os meus analisantes, não é assim: "Me conte você", vamos perguntar para a cadeia o que ela tá nos dizendo da tua história, né, o que ela está se construindo, o que você está escrevendo, vamos tentar perguntar para a cadeia qual é a repetição daquela história, daquela e daquela que você me contou, que é diferente de pensar num eu que esconde um inconsciente dentro de si, um homenzinho dentro do homem, e que ops, né, de repente esse inconsciente escapa. Isso para mim é muito contraditório com a ideia de um inconsciente estruturado como uma linguagem. Então quando você fala do texto, é essa linguagem que a gente tem que se haver, porque da linguagem a gente não escapa, mas das nossas histórias viciadas a gente escapa, por isso que eu brinco, da realidade a gente escapa, não da linguagem, né. E eu acho, assim, que a escola de vocês, eu penso assim, diz muito bem, não só do trabalho de vocês, mas da escola de vocês, convidar uma pessoa de fora da escola para poder debater sobre um ponto da escola, fazer isso virar um debate, isso, assim, para mim é o que eu entendo por psicanálise, sabe, é a gente sair dos nossos guetos, que fazem com que a gente escute as mesmas coisas. Se eu discutisse o passe com as pessoas da minha escola, eu não escutaria o que vocês me falaram sobre o passe. Então, eu acho isso devia acontecer mais, eu acho isso muito bonito, a gente poder fazer esse intercâmbio para justamente cortar com essa ideia de doutrinação ou da leitura das leituras, né, da verdade sobre Lacan, sobre Freud, como se existisse aí uma leitura certa e não aquela atravessada pela tua interpretação num texto que permite várias interpretações, diga-se de passagem, né, não só pela tradução, mas como pela edição também. Então, eu fico, assim, agradecida com essa oportunidade mesmo, eu acho muito legal essa iniciativa de vocês. Acho que diz muito bem É. do grupo de vocês. E acho que assim, Luciana, tem uma coisa que eu acho que junta, não foi à toa essa costura, esse é um significante que eu gosto, essa costura do espaço da Secretaria do Passe com psicanálise e arte. No que leio teus fragmentos, tem uma leitura literária, tem uma autoria que não é só de uma psicanalista. Se pudéssemos agregar isso à sua pessoa e tal, tem algo literário, então isso vai conversando, porque o que o Freud nos diz lá, que os artistas estão sempre à frente dos analistas, né? A gente trabalha com a mesma fonte, com formas diferentes. Então, assim, o seu texto foi me dando, e eu fui levando muito isso para trabalhar no cartel, depois com as meninas do cartel também do Psicanálise e Arte, que é um ponto que está me acossando ao trabalho, que outras formas a gente vai recolhendo esse fazer escola. Não estou dizendo da instituição, essa transmissão, né, de algo tão rigoroso, que é a proposta freudiana, e depois com uma leitura, né, do, do Lacan, e dessas várias possibilidades da gente criar um lugar para conversar sobre isso, né? Bom, eu só Hum. tenho a agradecer e vou dar a palavra para a Cristiane, que agora se levantou a mãozinha. Vai lá, Cris. Boa noite.
Obrigada, Luciana, pela fala, né? Pela exposição, pelo esse entusiasmo, né? De trazer a psicanálise para a gente. E você trouxe um ponto que ficou reverberando aqui, que você, ao escrever a tese, não tese, né? Você dizia assim, que você não estava falando do privado, e sim do íntimo, né? E aí fiquei nisso, né? Do que se escreve de uma análise. Como é que pode ser essa diferença que não se fala do privado, e sim do íntimo? Se você pudesse falar um pouquinho, né, para a gente. Eu acho que o privado teria mais a ver. Um exemplo bom que me veio agora. Eu tenho plena certeza que os meus analisantes me conhecem. Me conhecem muito bem, embora possam não saber se eu sou casada, se eu tenho filho, o que eu fiz no verão passado, né? Mas eu acho que tem algo, sim, que se sabe de mim, né? As pessoas que fazem análise comigo. É óbvio que não é um exemplo literal, né? Mas ele me vem agora porque acho que tem algo que a leitura da Rosânia recolhe que é óbvio que eu me reconheço, né? Que vem, quando ela lê, é óbvio que diz de uma exposição da minha parte, mas que não diz em momento nenhum de exposição de fatos. Eu acho que o privado tem mais a ver, talvez a única exposição de fatos é isso que organiza o texto, que é: eu tive uma irmã que morreu. Mas ninguém nem sabe, assim, quantos anos, de quê, não tem, não é trabalhada a cena, o fato, não é isso que importa ali, né. O que importa é como que se constrói possibilidades e impossibilidades diante daquilo que nos cai, a cada história particular, como impossível, né. Então, quando eu penso, tem muita gente que escreve sobre o privado, né, os livros citados, o livro da Vera Iaconelli, da Beth Milan, contam cenas que elas poderiam querer contar ou não querer contar, isso diz respeito à escolha delas, mas elas estão contando algo. No próprio podcast da Vera, que ela entrevista pessoas que contam histórias da família, estão contando coisas que elas podem querer contar ou não. E isso não era uma questão para mim, né. Não era daí que não era por aí que eu caminhava com o meu texto, por isso que as perguntas me soavam estranhas, né. Era muito mais, às vezes, eu leio um livro, e aí sou convocada a escrever alguma coisa sobre esse livro que que não sai da minha cabeça, que me atormenta. Aí eu escrevi alguma coisa sobre esse livro. É óbvio que o comentário que eu faço de um livro, se eu tomo um livro como uma escritura intransitiva, é a produção de outro texto intransitivo, não um comentário sobre o texto. Eu também não descrevo muito que aqueles livros que eu escolho nos tópicos, né, nos subtítulos, eu não localizo muito bem o leitor sobre a história daquele livro. Às vezes eu só boto o título, porque senão pode parecer plágio, o título numa nota de rodapé, mas ele me provocou aquele fragmento, que eu me vi obrigada a escrever depois da leitura desse livro. E na hora que eu faço um novo texto a partir daquilo que eu reconheço como uma escritura, e isso eu apreendo de Barthes, eu consigo entender a partir do que eu leio de Barthes, faz com que eu reconheça ali uma escritura. E não reconheça no meu texto um comentário sobre aquele texto, mas um outro texto escrito, que é isso. E aí, de repente, e isso eu tive como um retorno muito legal também. Pessoas escreviam textos e me mandavam a partir do meu texto, que não era comentários sobre o meu texto. Era o efeito do meu texto, elas não estavam falando de mim. Né? Assim como eu não estou falando de Beckett, de Proust, de quem eu escolho colocar ali, né? Como livros que estão ali me ajudando a escrever. Não sei se te respondi, te respondi? Sim. Obrigada. Por isso.
Vou passar para a pergunta, então, de Eduarda, e você faz sua pergunta, a Vera também, porque eu fui orientada de que a nossa atividade ia até às 7h30, foi assim que eu combinei com a nossa convidada, e aí a gente caminha, então, com o comentário das duas perguntas de Eduarda e de Vera para o encerramento, tudo bem para vocês? Para mim Tá também. bom, tá joia. Bora, Eduarda, e depois Boa a Vera. noite, gente. Boa noite, Luciana. Primeiramente, é um prazer te escutar. Fiquei muito emocionada quando eu te conheci, tive contato com o seu trabalho. A minha pergunta, ela vai na direção do que você fala sobre a questão do tempo, do luto e daquilo que se escreve a partir dos lutos, relacionados às coisas que não aconteceram, né? E aí eu queria que você fizesse um paralelo, se puder, sobre a própria análise, né, sobre os efeitos de uma análise e como a escrita ela pode nos ajudar a elaborar a análise e os lutos sobre as coisas que não aconteceram. Por favor. Bom, agora a gente fica mais 1 hora aqui. Acho que o trabalho de análise é um trabalho de luto, né? Eu acho que é um trabalho do luto de quem a gente deveria ser, eu costumo dizer que a gente está o tempo todo ressentido por um passado que não aconteceu e ansioso por um futuro que não chega, então a gente está o tempo todo no meio desse tempo que faz com que a gente esteja entre esse passado e o futuro e nunca no presente, né? Eu costumo dizer que o fim da análise, para mim, ele se associa a um acerto de contas com o relógio. E como trabalhar lutos, eu acho que é tão difícil responder de uma forma universal, né. Para poder trabalhar esse luto, eu demorei muito tempo até porque a vida de uma se misturava à vida da outra, né, aquilo que dessa presença negativa, né, naquilo que não foi vivido, que se misturava à minha história, era complicado. O desenho do livro, a a a a ilustração, quem fez foi uma grande amiga minha, que é artista plástica. Então eu fiz isso, eu pedi para um amigo escrever a minha apresentação, eu pedi para uma amiga fazer um desenho, e eu falei: "Eu quero que você desenhe isso". E ela desenhou e eu falei: "É isso, obrigada". E aí levei o desenho que ela fez, Gabriela Noé, uma querida amiga, o desenho que ela fez eu levei para o Samuel. Então assim, esse é um ponto que eu acho que a gente não tem como responder, né, mas o que eu consigo te dizer, e eu acho que é muito bem-vindo, assim, é que a gente faz sempre uma aposta, né. Eu eu tenho uma teve um momento da minha vida que eu perdi uma pessoa que eu gostava muito, eu estava totalmente imersa num luto, e eu fui para uma sessão de análise e, bom, isso já se tornou público, e o Contardo disse para mim que ele fazia questão de de manter vivos os mortos dele, né, e me contou um trecho de um livro muito bonito que fala aí de uma espécie de sala do além, onde, tem uma história bonita e no final ele dizia, "Bom, não sei você, mas eu faço questão de manter os meus mortos queridos nessa sala". E aí, eu costumo me ver, assim, muito, desejosa de sempre mantê-lo também nessa sala do além, contando algumas anedotas, né, que é uma forma de manter os nossos mortos, né, como aquele filme tão bonito que eu acho, Viva, a Vida é uma Festa, né, de poder ter aí, né, vivo na gente o outro, que é uma forma de elaborar um luto, eu acho também. E o meu início de análise com ele, eu estava bêbada num bar e conversando com amigas, e minhas amigas falaram: "Luciana, você é muito cara de pau, fala que você é jornalista e inventa uma entrevista com Chico Buarque". Assim, conversa totalmente sem pé nem cabeça, né. E eu falei: "Olha, eu não converso com o Chico Buarque, mas eu vou marcar uma supervisão com o Contato Caligari se vocês pagarem. Pode ser? Todo mundo pode". Mandei um e-mail naquele estado,
Peguei o e-mail na folha, mandei o e-mail. Depois de uns 15 dias, eu já tinha esquecido essa história, porque a gente costuma esquecer aquilo que é vergonhoso, né, na nossa, na nossa biografia. E eu recebi uma ligação, porque eu terminava o e-mail ridículo que eu mandei, dizendo assim: se você tiver interesse, eis aqui o meu telefone. E eu botava o meu telefone, até que eu recebi uma ligação, eu atendi, um sotaque italiano. Então, eu não entendi nada daquele e-mail que você me mandou. Vem aqui, você pode vir semana que vem? Eu estava em Brasília. Eu falei: semana que vem não, mas assim, quem sabe na outra semana, que daí eu ia para São Paulo por causa do doutorado. E aí eu liguei para as minhas amigas e falei assim: puta, vou ter que estudar um caso, né? Não vou passar vexame. Pensei num caso, estudei um caso, fui com o dever de casa assim, bonito. Cheguei, sentei, quase botei um terno. Sentei, comecei a explicar, até que ele olha para mim assim, com a cara do meu cachorro, que como entende, vira a cabeça assim, e abre um laptop do lado e lê na minha frente o e-mail que eu mandei. Eu fiquei com mais vergonha do que quando a Rosânia leu a minha apresentação. Em nenhum momento eu falava que era uma supervisão. E aí ele diz assim: se você quiser apresentar aí esse caso, você pode ir embora, mas se você quiser me falar por que você quis um horário comigo, a gente pode começar alguma coisa. E aí eu falei: isso aqui é uma aposta. Porque era isso, né? Eu tinha feito uma aposta embriagada que eu ia fazer uma supervisão com. Então, na hora que eu falei: isso aqui é uma aposta, tchau. Eu nem sabia que eu estava buscando um analista, né? Eu me vi surpresa com esse pedido que eu não sabia. Foi o que eu disse, assim. E aí, bom, ele disse: acho que todas as análises são, né? É uma aposta. E eu acho que é um bom começo, né? A gente pensar nisso, que a gente está sempre apostando que aquela história pode ser outra, mesmo sendo a mesma história. Mesmo a gente não tendo todas as possibilidades do mundo, a gente não está restrito a uma única opção também, né? Tem uma espécie de, de manejo aí que a gente pode fazer para poder viver melhor, né? Eu acho que é esse o objetivo de uma análise. Que bonito, literalmente, a aposta Ah, era eu no acho que eu nem sentido vou fazer mais literal. questão. Acho que eu vou parar por aqui, nessa É fala. mesmo, Vera. É porque você é a próxima e a gente vai finalizar. E Ah, meu Deus, que responsabilidade depois dessa fala. é lindo, né? Luciana, eu quero te agradecer muitíssimo. Que fala generosa. E assim, quando eu não conheço o seu texto, agora fiquei querendo conhecer, enfim, o seu livro, os seus livros, né? E acho que assim, uma questão que me veio, assim, quando você ficou falando do íntimo, né? E o privado, íntimo, eu pensei no que o Lacan fala do istmo. Uhum. Porque o istmo é o que é mais íntimo, mas ao mesmo tempo é esse desconhecido, né? É esse que é existente. Então, eu fiquei Uhum. pensando se é possível a gente pensar nisso que você trouxe como esse istmo. E aí, uma outra questão que eu quero te dizer, assim, eu quero te agradecer pelo fato de ter feito uma fala transmissível, no sentido de quê? Eu acho que para a gente, eu participei já do dispositivo do passe, como passadora na nossa escola, né, de Vitória, e assim, quando você traz esse ponto aonde você transmite isso que é a sua revelia e que você não tem como dar contorno e falar, eu acho que isso tem muito a ver, né? Acho que Rosânia foi feliz nesse convite, porque tem muito a ver com a questão do passe, né? Assim, que é uma outra forma de transmissão, né? Isso, assim, desse ponto, desse istmo, né? Desse ponto que convoca, que provoca, né? Que desorganiza e que traz questões, né? Assim, então eu quero te agradecer muito pela sua fala, porque eu acho que você também desconstrói uma coisa que às vezes a gente fica muito preso, assim, será que eu preciso, ao término da minha análise, pedir o passe, né? Assim, ou mesmo eu tenho que escrever alguma coisa, escrita mesmo, né?
para poder falar de um Ser percurso. analista, Hã? para poder ser analista. Para poder ter assim esse estatuto, né? Então eu acho que é uma Hum, fala que ela é muito muito importante, porque eu acho que ela quebra muito com os ideais, né? Daquilo que a gente de certa forma às vezes constrói numa instituição que faz parte da instituição de construir ideais, né? Assim, será que então eu terminei, mas eu preciso pedir o passe para ou mesmo escrever um livro, né? Assim, então eu acho que é muito legal, assim, quero te agradecer muitíssimo, porque, assim, eu acho que na experiência que eu tive, por exemplo, né, assim, algo que se transmitiu foi a minha revelia de eu tentar dar conta daquilo que estava sendo dito, né? Entende? Que me furou, né, assim, corporalmente, né, no sentido dos meus orifícios, né, sintomáticos, e que produziu uma revirada na minha análise. Então, para mim, é isso que interessa, assim, né, no sentido de que não é algo que tenha um sentido, né, uma construção, né, enfim, né, daquilo que pode ser transmitido, e sim exatamente isso que você não tem como dizer, né? Esse Capa. furo que vai furando, né? Então, eu quero te agradecer. Acho que sim, o objeto de fora, né, excêntrico, de alguma maneira, rompe com a mensagem de autoconhecimento, de aquilo que está no centro, né? A própria palavra etimologia traz isso, poder reconhecer que talvez o que organiza um texto é aquilo que está fora do texto, né? Que a envergadura principal do texto não está escrita no texto, mas fora do texto, é algo que eu acho que eu tento fazer, isso foi pensado na própria forma do livro, né? Que eu digo, a única coisa que entra do privado é aquilo que está supostamente fora do texto, que é a dedicatória. Uhum. Então, só que sem a dedicatória seria impossível escrever o texto. É a dedicatória igual, que marca o espelhamento, que organiza tudo que está entre um e outro, né? Até porque esses ideais a gente tem em escola e a gente tem na vida, a gente tem nos Claro. casamentos, a gente tem nas amizades, né? E eu acho que cabe a nós estar o tempo todo nesse intervalo entre a e a linha, né? Que pode ser eu e outro, que pode ser eu e eu, né? E que aqui no meu livro se localiza entre o que supostamente seria idêntico, mas que é um espelhamento, marca inclusive da gravura, mesmo sendo o mesmo texto, né? A mesma dedicatória. Uhum. Então, É isso sim. aí. Que lindo. Ruth, Muito bom, muito convido bom. você às honras da casa, por gentileza, afinal, esse espaço é de psicanálise e arte. Não, não, eu só agradecer e agradecer a presença de tanta gente, né, nova por aqui, que o Psicanálise e Arte está aberto a todos, sempre, né, com a vinda da Luciana e de outros. E obrigada, Luciana, mais uma vez. Foi muito bom e ficou com gosto de quero mais. Tá Posso bom. dar fazer um agradecimento? Poxa, claro, Sim, Cecília. Olha quem está aí, a Ei, Cecília. ei, tudo bom, Claro, Luciana? Cecília. Tudo bom? Ô, Luciana, eu Que fiquei bom o te tempo todo ver. te escutando só para te dar um alô, assim, escutando assim, leu mesmo de uma forma diferente, né? Que está desde uma aposta, né? Que é mesmo que o tempo todo eu fiquei escutando isso da sua fala, né? Uma aposta de uma análise, o percurso de uma análise, poder ler o mesmo de uma forma diferente, né? Sim. Fazer rasura, a heresia, e lá vai. é, Mas é isso. obrigada, obrigada. Obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigado. Cecília, gosto muito de te Ana, ouvir. então, mais uma vez, Obrigada. obrigada. Eu acho que essa interlocução ela vai seguir. Tem mais livro aí no forno que eu É. sei. Ah, É, é? Muito Essa eu não bom sei, não. contar com pares de trabalho e de trocas assim muito interessantes. Então, mais uma vez, obrigada. Eu que Nosso livro de agradeço. Psicanálise e Arte vai ser lançado no dia 12 de e novembro, de Daqui a setembro. 15 dias. Isso, setembro. isso aí, Lulima.
E já me comprometo aqui a enviar um exemplar para você, para que a gente possa ainda Obrigada, mais manter esse diálogo em aberto, tá bom? Ah, Obrigada a obrigada. todos vamos que mandar para vieram. ela também o livro do dispositivo do passe da nossa escola, que o passe. Vou mandar também. Claro! Vai Para uma deixar de ser biblioteca para ignorante você, nesse Lu. assunto, né? Vai uma Vamos ver se biblioteca ela para entende você. alguma coisa. Isso. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui com a Obrigada, gente. Obrigada a todos mesmo. Um obrigada. beijo. Beijão. Doze. Tchau, Tchau. Boa tchau. noite. Tchau, tchau. 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 Luciana.